e ele falou de maneira bastante clara, eu pensava no seguinte: Nicodemos acreditava que praticar a lei, simplesmente praticar a lei, era o segredo de salvação. Ele já se achava, vamos dizer assim, em paz com Deus. Mas a prática da lei na época, excluía as pessoas. O povo estava distante, o povão, os doentes, os que não tinham estudo, os pecadores, uma grande massa de gente não sabia nem o que era a lei, não tinha acesso ao conhecimento da lei e, portanto, vivia marginalizado. E Jesus vem e fala que é preciso nascer de novo, e exatamente ele vai no meio desse povo marginalizado, o povo simples, o povo sem estudo, o povo pecador, o povo doente, enfim. Esse povo, como diz o padre lá do bosque, esse povo lascado. Jesus vai lá no meio deles. E quando ele falava, eu pensava no seguinte: nós temos também hoje na igreja muitas leis que eu quero chamar de práticas. A nossa prática pastoral evangelizadora, se assim nós podemos dizer. Aí você pensa na prática das pastorais, na prática dos movimentos, na prática das sedes também. Aquilo que existe na igreja está aí, está pronto, já existe há muitos anos, é desse jeito que está aí, é desse jeito que nós praticamos e realizamos a evangelização, e por aí vai. Então não é a lei. Então nós temos reuniões, curso de noivos, catequese, reunião de jovens, apostolado da oração, renovação carismática. As reuniões vão acontecendo toda semana, todo mês, e formações vão acontecendo. A igreja vai acontecendo, e graças a Deus que ela está aí acontecendo. Louvado seja Deus. Mas nos tempos atuais, ou seja, no momento que nós estamos vivendo agora, o Espírito Santo está soprando tanto na igreja, como que num voo rasante, e está dando um chacoalhão na igreja. Um chacoalhão na igreja para que a igreja faça o quê? Para que a igreja comece a questionar a sua lei, a sua prática. Como quem diz assim: do jeito que você está evangelizando, do jeito que você, enquanto indivíduo cristão, do jeito da sua pastoral, do seu movimento, do jeito que você está exercendo a sua missão evangelizadora, se pergunta: você está chegando, a sua mensagem está chegando naqueles que normalmente a sua prática hoje não chega? Ou seja, está chegando nos afastados? Porque mesmo acontecendo toda esta vida na igreja que eu citei, o número de católicos vai diminuindo a cada dia. O número de participantes da igreja também. O número de pessoas que se interessam no serviço concreto na igreja é um sufoco para a gente conseguir. Não é assim que acontece? Então, a igreja chega e fala assim: olha, você, enquanto pessoa, enquanto cristão, deve pensar assim, acolhendo a mensagem de Deus, que nos fala pelos pastores da igreja, pelos bispos, pelo Papa, pelo nosso bispo, pelos documentos que surgiram, especialmente nos últimos tempos, que é o documento de Aparecida, depois as conclusões do primeiro sínodo diocesano e também o nosso plano missionário paroquial. Então,
São debates, conversas, retiros, encontros, formações que o pessoal foi escrevendo. O Espírito Santo foi agindo e as pessoas foram escrevendo. O Papa assinou embaixo, depois de ler, depois de pedir que o Espírito Santo iluminasse. E isso que eu estou falando aqui, de uma renovação missionária na igreja, é o que precisa acontecer no Brasil e em todo o mundo. Então você, enquanto pessoa, pergunta assim: do jeito que eu estou evangelizando, eu estou atingindo, eu chego, a minha mensagem chega realmente em quem está precisando ouvir? A minha pastoral, do jeito que ela faz pastoral, do jeito que ela cumpre a lei, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, e mais isso, e nós vamos cumprir o que está aqui. Do jeito que está acontecendo, ela está chegando nas pessoas que estão afastadas? Sim ou não? Aí vem o que a igreja está pedindo para nós, que se chama conversão pastoral. É você ter a coragem, ou a pastoral ter a coragem de falar assim: nós realmente estamos sendo missionários, ou seja, estamos chegando com a nossa mensagem no coração daqueles que não estão dentro da comunidade. Isso é espírito missionário. A igreja, através dos sacerdotes, do jeito que eles estão exercendo o ministério, estão chegando naqueles que estão afastados. Aí a igreja fala assim: você não pode se contentar com o último fiel sentado no último banco da igreja, igrejas lotadas e que não condiz, não revela o que realmente acontece numa paróquia do tamanho do Bosque dos Eucaliptos, onde nós temos em torno de 40 mil habitantes. Desses 40 mil, por volta de 73% são católicos. Então dá quase 30 mil católicos. Desses 30 mil católicos, em torno de 5 mil, exatamente não dá para ser, mas muito aproximado, e eu faço essas contas pelas missas que eu celebro no final de semana aqui no Bosque, em torno de 5.500 pessoas participam das missas. Então, de 30 mil você tira 5.500, sobram aí 24.500 pessoas que são católicas e que não vêm à missa, não participam das SEBs, não participam de pastorais, de movimento, de grupo de oração, não estão com os filhos na catequese. De vez em quando aparece na igreja, por exemplo, na sexta-feira da paixão, do Lopes aqui, de nunca 24 mil, nunca 30 mil, mas nesse ano chegou a 15 mil, diz a polícia. 15 mil pessoas estavam aqui presentes, mas 24.500 católicos aproximadamente, e eu aqui não estou exagerando não, mas muito aproximadamente, não tem vida eclesial nenhuma. Então, esse povo, os 24.500 pessoas, é o que a igreja está pedindo para que eu, padre, para que você, leigo, engajado, para que você, diácono, ministro, catequista, membro dos grupos de oração, enfim, lideranças cristãs, que você pare e pense assim: eu preciso me converter então, pessoalmente, eu preciso fazer com que a minha pastoral também tenha coragem de se questionar por esses dados que são fatos, não tem como negar. E a igreja como um todo, nas celebrações, nos cursos, nos encontros que realiza, questionar tudo. E se nós não chegarmos desses 24.500 pessoas, nós não podemos bater no peito e dizer: nós estamos sendo discípulos missionários de Jesus. Não estamos. Portanto, a nossa paróquia, e especificamente esses 24.500 católicos, constituem a nossa
precisando ir lá na Etiópia, nós não precisamos ir lá na Angola. Deus nos plantou aqui e quer que os frutos sejam produzidos aqui. E entre várias coisas que a igreja nos pede neste Pentecostes missionário que está acontecendo na igreja, entre várias coisas que a igreja nos pede, uma delas são visitas missionárias nas casas. Pensando, e aí a igreja está voltando lá à fonte, lá no início da pregação do Evangelho. No início da pregação do Evangelho, o povo ia no templo, o povo rezava, o povo ouvia a doutrina dos apóstolos, o povo partilhava os bens que possuíam e ninguém passava necessidade. Mas também o povo partia o pão nas casas, templo e casas. Aí quando você fala de casa, pensa lá nas casas da sua rua, nos vizinhos seus, porque os 24.500 pessoas afastadas moram lá na sua rua. É o seu vizinho, da frente, do lado, do fim da rua, daquela rua sem saída, daquela rua que tem nome de cidade de Minas Gerais e companhia. Eles estão lá, eles não moram lá no Alto da Ponte, eles não moram ali no Colonial, nem lá no Novo Horizonte, eles moram aqui no Bosque, moram nas casas, moram nos residenciais, moram nos prédios, mas a grande maioria mora nas casas. Então essas visitas missionárias que nós estamos realizando, nós estamos experimentando frutos muito animadores. Não é que vai resolver o problema da igreja, não é que vai resolver, mas é um caminho que está dando frutos. E fruto que a gente pode dizer, é a dona Duzulina, que quarta-feira se converteu lá no setor, que aos 80 anos fez a sua primeira Eucaristia, que foi na quarta-feira. Foi por quê? Foi porque alguém foi lá, entrou dentro da casa, conversou com a família, anunciou o que nós vamos ver daqui a pouquinho, falou com a família. Ela não queria saber de igreja, não queria saber de pai, mas numa conversa franca, amigável, de católicos que não copiam testemunhos de Jeová, não, mas que chegam e se apresentam: eu sou católico, estou aqui eu tenho uma mensagem para passar para a senhora, a senhora poderia me ouvir um pouquinho? E aí vai, Deus toca, o Espírito Santo age, o amor de Deus que está ali como que adormecido no coração daquela pessoa vem à tona. Outros casos, o caso que contei na semana passada, quando eu fui visitar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, na quinta vez a pessoa